Oi, gente, eu me chamo Adriana Silva Ferreira e eu sou aluna do 7º período do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão. A nossa aula de hoje terá como tema a literatura medieval, mais especificamente o humanismo. O humanismo ele é um movimento literário que ele está situado no final da Idade Média e, por isso, ele é entendido como um movimento de transição. Um movimento que ele vai fazer essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Com isso, a gente vai perceber na produção literária e artística do humanismo a presença de algumas dicotomias, que é o que vamos chamar desse bifrontismo, que é a existência de paralela dessas ideias diferentes, da era medieval e da era moderna. Bom, quando a gente vai falar de um movimento literário, é importante compreender o seu contexto histórico para entender as suas características, para entender a sua produção. No contexto histórico do humanismo, vai haver esse bifrontismo, né? É o que a gente vai observar na existência do feudalismo. Havia a presença do feudalismo, como também já havia a presença do mercantilismo. Vamos voltar aqui às aulas de história. O feudalismo. O feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa durante a Idade Média. E os senhores feudais, eles forneciam pedaços de terra aos seus servos, que eles eram denominados os vassalos. Daí que surgiu a relação de vassalagem existente na Idade Média. Paralelamente a esse feudalismo, a gente vai encontrar no humanismo também o mercantilismo, que é o nome dado aos conjuntos de práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Média e que tinha por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Nós também vamos encontrar a nobreza versus a burguesia. A nobreza por quê? Que era a existência desse ambiente palaciano, mas também a existência da burguesia. A burguesia estava em ascensão. E o que é a burguesia? A burguesia ela é a classe social surgida na Europa com o desenvolvimento dos burgos. E o que eram esses burgos? Os burgos eram pequenas cidades que começaram a aparecer na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós também vamos observar esse bifrontismo entre a cavalaria e a marinha. A cavalaria que era a força utilizada na Idade Média, né, nas guerras, e vai aparecer a presença da cavalaria, dos cavaleiros, como também haverá a presença da marinha e as primeiras viagens que irão resultar nas grandes navegações. Que as grandes navegações, como sabe, que foi como é que eu posso dizer assim? As grandes navegações que resultaram também no descobrimento do Brasil. Também no contexto cultural. O que a gente vai encontrar nesse contexto cultural do humanismo? A gente vai ter esse bifrontismo entre a religião e a ciência. Que a questão da influência religiosa vai existir também, só que ela também vai dar lugar aos primeiros passos da ciência, ao desenvolvimento do pensamento humano. O pensamento humano está se desenvolvendo, ele estava em ascensão. Antes, na Idade Moderna, era o quê? A religião, a Igreja Católica, né? Ela era essa detentora do conhecimento. A Igreja Católica ela tinha um forte domínio sobre a sociedade. Daí a ciência vai começar a dar os seus primeiros passos, o pensamento humano vai começar a se desenvolver. Aí temos também esse bifrontismo entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Teocentrismo o quê? O teocentrismo é o Deus no centro do universo. O Deus era a resposta para todas as perguntas, para os fenômenos. Já vai dar lugar, ele vai perder força, né? Vai ficar paralelamente, só que o teocentrismo perderá força para o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. O homem vai começar a caminhar com suas próprias pernas. Nas características gerais, né? Como já foi citado, nós temos o que? O antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. O homem vai começar a avançar, o homem vai começar a pensar. Nós temos esse bifrontismo, né? Que é esse momento transitório,
que é essa transição da Idade Média para o quê? Para a Idade Moderna. O declínio da organização feudal, que um grande marco, uma coisa importante para esse declínio da organização feudal foi o quê? Foi esse êxito rural das pessoas saírem dos feudos para as pequenas cidades, né, que eram o burgo. Daí que deu a ascensão da burguesia. O início das grandes navegações, o mercantilismo e também a divulgação da cultura. Isso foi um marco muito importante nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi a invenção da imprensa. Antigamente, ainda na Idade Moderna, a literatura ela era o que? Mais oral e passou a ser o que? Mais escrita. Antes, a literatura era algo exclusivo às pessoas que eram nobres, às pessoas que eram do alto clero, aquelas que tinham alfabetização. A população ela não era alfabetizada e a literatura não era voltada a ela. Já no humanismo, a gente vai ter uma literatura mais voltada, mais culturalmente. As pessoas da população, elas vão ter acesso a essa educação e, consequentemente, acesso a essa literatura. Por isso, a invenção da imprensa, o nascimento da imprensa foi algo muito importante para esse momento. Nas características ideológicas do humanismo, o que nós vamos ter? O abandono da subordinação absoluta da igreja. A igreja não é mais a detentora do conhecimento. A igreja não controla mais tudo. Nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter a ciência, o homem vai pensar, o homem vai procurar novas respostas para as suas perguntas. O resgate dos valores clássicos gregos romanos, que é o resgate dessa mitologia, dessa cultura pagã, que é o que nós vamos observar o quê? Nós vamos observar nessa produção literária humanista, que nós veremos mais à frente. A procura na ciência, uma explicação para os fenômenos que eram atribuídos a Deus. O quê? O teocentrismo vai sair de cena e vai dar lugar ao quê? Ao antropocentrismo. O homem no centro do universo, a ciência em evidência, o pensamento do homem vai estar o quê? Sendo desenvolvido. E a afirmação da capacidade de um indivíduo em controlar o seu próprio destino. Isso também puxa essa questão do teocentrismo e do antropocentrismo. No sistema feudal, na organização feudal, a sociedade era distribuída em pirâmides. Acima estava o rei, os nobres, os cavaleiros, as pessoas do alto clero, e abaixo estavam o quê? Os camponeses, os servos. E essas pessoas, elas não tinham direito de ascender socialmente. Onde elas nasciam, elas deveriam ficar. Como explicação, as pessoas davam o quê? Que essa era a vontade de Deus. Se a pessoa nasceu servo, ela vai morrer servo porque foi isso que Deus havia pensado para a vida dela. E no humanismo não, esse pensamento vai mudar e essa afirmação da capacidade do indivíduo em controlar o seu próprio destino irá aparecer. Nesse momento, haverá essas mudanças que são significativas, que essas mudanças das ideias medievais para as ideias modernas. Sobre a produção literária humanista, nós vamos ter exemplos de 4 produções artísticas no caso. Nós vamos ter produções narrativas, produções líricas, produções dramáticas. Nas produções narrativas, nós vamos ter a prosa histórica de Fernão Lopes. Fernão Lopes, que como foi citado, o marco inicial do humanismo foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo. E o gênero lírico, nós iremos ter o quê? A poesia palaciana. No gênero dramático, nós vamos falar sobre o Teatro Vicentino, que foi o teatro criado por Gil Vicente. Sobre as crônicas de Fernão Lopes. As crônicas de Fernão Lopes, ela tem o quê? A narrativa, a histórica e artística. Essas narrativas históricas e artísticas, a prosa propriamente dita, elas vão fazer o quê? Descrição da estalada dos palácios e aldeias,
a apresentação das festas populares, porque antes a literatura era mais voltada para essa nobreza. Agora não, a nobreza está saindo mais de cena, está entrando mais essa questão popular. Apresentação a informação do papel do povo nas guerras, né? Porque antes o centro era era quem estava acima, quem estava na nobreza, quem estava acima da pirâmide social. E com isso, o Fernão Lopes, né, a partir de suas crônicas, ele vai trazer uma prosa que está mais próxima da realidade, uma prosa que tem aproximação com a verossimilhança. E essas prosas, essas crônicas produzidas por Fernão Lopes, elas, em sua grande maioria, elas vão narrar os feitos históricos dos reis. Aí nós temos aqui como exemplos a Crônica del Rei Dom Pedro I, a Crônica del Rei Dom Fernando. Esses dois são exemplos das crônicas que eram produzidas por Fernão Lopes, que é uma literatura característica do humanismo. Fernão Lopes ele foi um grande nome desse movimento humanista. Sobre a poesia palaciana. A poesia palaciana ela é aquela poesia produzida no ambiente dos palácios, feitas por nobres e destinadas à corte. Nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, há essa separação da poesia e a música. Vamos relembrar aqui o movimento que antecede o humanismo, o trovadorismo. No trovadorismo havia as cantigas de amor, cantigas de amigo, que eram essa poesia que ela era musicalizada. Era a poesia que era acompanhada de instrumentos musicais, que o trovador percorria os palácios, as festas nobres, e ele declamava essa poesia. Na verdade, ele não declamava, ele cantava. Ele tinha o auxílio desses instrumentos musicais da época, que eram a harpa, a lira, já na passagem, já nessa transição, né? Que é o humanismo, que o humanismo vai fazer essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos ter Vai ter esse desvinchamento, nessa separação da poesia e da música. E aqui também, como característica dessa poesia palaciana, vai ter Vai ter um amor mais realista. Não a paixão platônica que existia nas canções de amigo, canções de amor, que era uma paixão, a idealização da mulher, a questão do amor impossível. Como as pessoas não poderiam ascender, não poderiam mudar socialmente, esse amor desse servo por essa senhora, ele era Ele era impossível. Era um amor platônico. Nessas canções, as mulheres elas eram endeusadas, idealizadas, constituindo esse amor que era impossível de acontecer. Já que não, na poesia palaciana vai haver um amor mais realista, um amor mais possível de acontecimento. E também, como característica dessa poesia palaciana, nós vamos ter o uso da redondilha maior, que é a forma o uso dessa redondilha maior, que vai trazer essa forma poética que vai tratar vai ser escrita em 7 sílabas poéticas. Essas 7 sílabas poéticas, elas já dão um ritmo, uma musicalidade para o poema. Por isso não é mais necessário o uso de instrumentos musicais. E o uso elaborado de uma linguagem elaborada. Como é uma poesia que ela é produzida nos palácios, produzida por nobres, vai ter um trabalho maior com a linguagem, uma linguagem mais elaborada, mais rebuscada. E o que mais que nós vamos ter? A poesia palaciana, ela teve uma rica produção, tanto que Garcia Rezende, ele fez uma reunião de poesias que resultou no Cancioneiro Geral, que é a reunião de 1000 poemas de mais de 300 autores. Então aí nós podemos observar o quão grande foi essa produção durante o humanismo, né? Que o humanismo ele vai fazer essa transição. A Idade Média, historicamente, ela é conhecida como Como Idade das Trevas, a idade que o conhecimento ficou estagnado. Não houve novos conhecimentos.
E aí, com essa passagem, né, dessa idade moderna, vai trazer o quê? Vai trazer a ascensão da ciência, vai trazer um novo modelo de organização social, vai sair o quê? Do feudalismo, vai passar para o mercantilismo, vai haver a ascensão da burguesia, né, com esses burgos, com esse êxodo das pessoas saírem dos feudos para irem para os pequenos burgos, para a pequena cidade. E tudo isso a gente vai perceber ao longo dessa produção literária, ao longo desse movimento que é transitório. Sobre o teatro vicentino. O teatro vicentino, ele é o quê? De caráter mais popular. Ele é... O Gil Vicente, ele vai trazer o quê? Nas suas obras, nas suas faces, nos seus teatros, vai trazer o quê? A crítica a todas as classes sociais. Desde os servos, desde os reis, as classes que estão acima e as classes também que estão embaixo da pirâmide social. E ele vai trazer essa característica moralizante, ele vai trazer uma moral através das suas produções literárias, através dos seus teatros. O Gil Vicente, ele é considerado o quê? O pai do teatro português, ele é o pai do teatro moderno, tanto que até hoje segue-se ainda os modelos criados por Gil Vicente. Nos teatros, nas produções literárias de Gil Vicente, a gente vai ter o que também? A utilização do humor, que ele vai usar esse humor para ensinar socialmente alguns conhecimentos, né? Vai trazer alguns ensinamentos através dessas peças teatrais, desse humor, com esse caráter moralizante. E como a gente está falando que o humanismo, ele vai trazer esse bifrontismo, ele vai trazer características tanto medievais como humanistas, a produção de Gil Vicente, ela vai marcar muito isso. Ela vai trazer tantos temas que são medievais, temas que são mais humanistas. E como herança medieval, a gente vai ver aqui que o teatro de Gil Vicente, ele vai trazer o quê? Temas religiosos, que vai falar dessa questão da Igreja Católica sobre o controle da sociedade, peças teatrais com tema moralístico, místicos, sagrados. Vai aparecer muito essa questão do sagrado, por quê? Porque o humanismo, ele ainda nasce no finalzinho da Idade Moderna, e na Idade Moderna havia o quê? O predomínio do antropocentrismo. Deus era a explicação para várias coisas. E por isso vai aparecer sempre essa questão do sagrado, essa questão da religião, dessa moral que era imposta pela Igreja Católica. E como heranças humanistas, a gente vai ter o quê? Esse resgate de características que são o quê? Greco-romanas, como o quê? O paganismo, né? A questão da mitologia. Vai trazer o quê? Vai ter como característica também o quê? A crítica social, vai criticar não só o rei, não só o servo, vai criticar toda essa pirâmide social. Tanto um exemplo disso é a farsa Alto da Barca do Inferno, que foi escrita por quem? Por Gil Vicente, que ele vai trazer tanto pessoas religiosas, pessoas nobres, servos, camponeses, e ele vai dar um ensinamento social sobre aquilo. Vai trazer o quê? A sátira, vai trazer o quê? Os temas que são satíricos, que é essa questão do humor, né? Que é o ensinamento através do humor. E os temas o quê? Que são profanos, os temas que vão de contra essa questão religiosa, né? Que é mais tratando dessa questão da passagem do teocentrismo para o quê? Para o antropocentrismo. Então, o humanismo é isso. Foi um movimento que trouxe grandes mudanças, grandes transformações, que essa passagem de uma era mais medieval para uma época mais moderna, vai trazendo novas ideias, novos pensamentos,
vai mudar os modelos de organização social, a política, o contexto cultural, o contexto histórico. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.